isso aí, o Flávio Rocha é médico mastologista, presidente regional da Sociedade Brasileira de Mastologia no Rio Grande do Norte e é médico da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer desde 2004, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente agradece muito a sua participação no nosso programa para tirar várias dúvidas sobre esse assunto que é tão comum hoje em dia, né? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tirando dúvidas de vocês e do pessoal que está em casa, né? É isso aí. A gente já começa perguntando quais são as doenças mais frequentes na mama, doutor? No caso do homem, né, nós temos a ginecomastia na puberdade, aquelas meninos de 14, 15 anos que começam a desenvolver o tecido mamário. A ginecomastia no homem volta em torno da terceira idade, em torno de 60 anos. A gente tem câncer de mama também no homem, que o tratamento seria semelhante ao da mulher, na faixa etária um pouco mais acima do que da mulher na faixa de 65 anos. Processos inflamatórios na mama, mastite, a gente tem casos de câncer de mama, que a gente hoje tem uma incidência média para o Rio Grande do Norte de 750 novos casos para esse ano, então dá quase 2 casos por dia. Nossa, bastante, né? Bem alto. Doenças inflamatórias da mama, doenças de desenvolvimento da mama, uma mama desenvolve, outra não, né? Algumas anormalidades benignas. E a gente vai falar sobre esses assuntos, né? Esses probleminhas aqui ao decorrer da nossa entrevista com o doutor. Doutor, a dor mamária é bastante comum, mas geralmente não é um sinal de algo grave de verdade, né? A dor mamária, geralmente ela está relacionada ao ciclo menstrual da mulher ou está relacionado, que eu vejo isso com maior frequência, à falta de preparo físico da mulher. As mulheres esquecem que debaixo da mama tem um músculo peitoral maior. Quando elas vão para a academia, elas não querem malhar peitoral, ombro e costa. E aí, no dia que ela faz uma atividade onde movimente mais os braços, no dia seguinte ela acorda com dor. E o ciclo menstrual, durante o período, uma semana antes da menstruação chegar, o corpo da mulher está se preparando para ela engravidar e dar leite. Então, nesse período, a mulher também vai queixar de mais dor, vai queixar mais dor com mais frequência, que quando chega a menstruação, isso desaparece. Olha, quem tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente, o doutor está aqui para isso, né? Para nos responder, tanto mulheres quanto homens também, né? Tem isso também, o homem pode apresentar algum problema na mama, desenvolver alguma doença, então se você tem dúvida, manda para a gente, @tvfeliz no Instagram, comenta lá na nossa última foto, ou manda sua pergunta no 3234-3422, a produção passa ao vivo, e tem o nosso WhatsApp, 981056955. Doutor, mas quem tiver uma dor persistente, deve procurar um médico? Tem que procurar para descobrir a causa, não é normal sentir dor. Se a gente sente dor, é porque alguma coisa errada aconteceu. Ou é muscular, ou a gente vai tratar com alguns medicamentos, numa dor crônica, processos inflamatórios, tem que procurar um especialista. É verdade, né? Nada como um especialista para dizer o que você deve fazer. E também tem outras dores, né, que aparecem durante esse período. As mulheres devem se preocupar, né? Tem as dores consideradas clínicas e não clínicas. Cíclicas e não cíclicas, né? Quais são? Isso. A cíclica é essa que eu estava falando do período menstrual. Por que a mama da mulher dói? Por que ela muda uma semana ou 2 antes da menstruação? Porque ela está se preparando para engravidar, para dar leite. E o organismo já começa a se preparar. Na hora que vem a menstruação, significa o quê? Ela não está grávida. A mama desincha, para de doer. Então, essa é uma dor cíclica, vem todo mês. Uma dor acíclica, por exemplo, do esforço físico. Ela hoje varreu a casa, fez compra, dirigiu, viajou, carregou uma mala. Não sente nada. No outro dia, a musculatura do peitoral vai estar dolorida. E ela vai referir aonde? A mama está doendo. Na verdade, é uma dor muscular. Processos inflamatórios da articulação poderia ser causa de dor, mialgia, problemas de coluna irradiando. São vários fatores, né? Vários fatores. E aí a gente tem que investigar para poder tratar correto. Cíclica é isso, né? Como ele falou, tem os ciclos da dor, né? Menstruação, as mulheres, a gente sempre sente uma dor chatinha, né? Mas que passa, porque não estamos grávidas. Se não estiver grávida. Em relação ao homem, o homem é mais comum dores nos peitos quando faz esforço musculação, físico. esforço físico. Ou processos inflamatórios. Então. É comum também. Legal. Olha, e quais as principais causas, né, da dor mamária? São essas, então, que a gente falou, né? Cíclicas e não cíclicas. Alterações hormonais, traumas locais, né, que eu esqueci de falar, processos inflamatórios também vão causar dor, por exemplo, a mastite,
Aquela mulher que está lá amamentando, que tem uma inflamação, vai ficar vermelho, vai inflamar. É comum, doutor, a mulher que está amamentando sentir essa dor, ter algum machucado? É muito comum, porque o bebê está mamando, se ela não preparou o mamilo para suportar a sucção do bebê, o bebê está o tempo todo lá, de 3 em 3 horas mamando. Então, se ela não preparou, não deixou aquele mamilo mais grosso, mais resistente, aquilo ali vai dar pequenas fissuras, que já é causa de dor, vai ser uma porta de entrada para uma infecção secundária. Tem que haver essa preparação. E como que deve ser essa preparação exatamente? Né? Deixar a pele mais grossa. Então, eu recomendo que a paciente use no sutiã, pegar um sutiã antigo, fazer o corte, que o mamilo fique exposto. Então, quando ela estiver em casa, ela vai ficar usando aquele sutiã com o mamilo exposto, roçando na pele, no tecido. A gente pede que a mulher lave o bico do peito com uma bucha vegetal de forma carinhosa, não precisa também rasgar. Mas todo dia ela vai lavando com a bucha vegetal, então aquilo ali vai escarificando devagarinho, aquela pele vai ficando mais grossa, mais resistente. Quem tem a possibilidade de exposição solar, seria interessante uma exposição moderada ao sol para aquela pele ficar mais resistente. Legal, doutor. E agora tem outra coisa que é muito comum, né, na mama, que são os cistos. Então vamos explicar de uma vez por todas para você que tem alguma dúvida sobre isso, né? Ouve falar e já fica meio assustado. O que são os cistos, doutor? O que é que eles podem significar, né, nas mamas? Na grande parte das vezes, o cisto é uma doença benigna, não precisa se preocupar. O que é que causa o cisto? A mama ela é preparada para produzir leite, como a gente falou. Então ela é uma estrutura tubular, ela é uma estrutura oca. E para manter aquela estrutura aberta, o organismo da gente produz uma pequena quantidade de líquido. Quando a quantidade produzida é maior do que a absorvida pelo organismo, você tem a formação de cistos. Se a mulher fizer um ultrassom no período pré-menstrual, quando aquela mama está inchada, está se preparando, vai aparecer microcistos. Na semana seguinte pode desaparecer. E tratamento para cisto é sempre punção. Então, se você tem um cisto grande, palpável, que está incomodando, a gente enfia uma agulha e seca. O único caso onde o cisto preocupa é quando dentro do cisto a gente tem uma imagem nodular. E aí preocupa por conta do nódulo. É como se fosse um nódulo dentro do cisto. Então, esse nódulo pode ser câncer. E aí, nesses casos, a gente tem que operar. Não é sinal, então, vamos deixar isso claro, né? Teve um cisto, está com câncer, não é isso. A grande maioria dos cistos são benignos, não precisam de tratamento. No máximo, uma punção para secar, se estiver incomodando. Muito legal, muito interessante a gente saber essas informações, porque muita gente ainda tem dúvida, né? E as mulheres de qualquer idade podem ter cisto? Ou é uma faixa etária? Pode, principalmente as mulheres que ainda têm ciclo menstrual regular. Então, até a menopausa é normal. Depois da menopausa, geralmente, esses cistos diminuem. Uma das causas que eu vejo com grande frequência de cistos e cistos infectados, levando a uma infecção, são pacientes tabagistas. Olha, ainda tem isso, né? Essa facilidade. Até na mama o cigarro atrapalha, né? É isso que a gente fala, né? É tanta gente que vem aqui, tantos especialistas, né? Não só cardiologistas, mas agora mastologista. Tá aí, gente. Uma coisa que você nem imagina, o cigarro também atrapalha. Então, ainda não acredito que tem gente que ainda fuma, né? Nos dias de hoje, com tanta informação, tanto acesso a informações que a gente tem. Mas é isso, né? Vamos lá, vamos tentando conscientizá-los aos poucos. Doutor, os cistos, eles podem variar de tamanho? O senhor falou que, né, faz a punção para secar e tudo. Tem uns cistos maiores, uns menores, os maiores incomodam mais. Como é que é? Eu já peguei paciente com cisto de 5, 6 centímetros. Nossa, bem grandes, que a mulher pensa que é um nódulo e na hora que a gente enfia uma agulha seca ali, já está resolvido. E existem os microcistos, que esse do período pré-menstrual, de 3, 4 milímetros, que às vezes a mulher diz, doutor, eu estou cheia de cisto. E quando eu chego lá, diz, olha, isso aqui não é nem cisto, eu considero um microcisto, não é palpável, não precisa fazer tratamento nenhum, é só controle. Então é assim que é feito o diagnóstico realmente, né? Você verifica se tem algum nódulo dentro do cisto. É comum o exame? Como é que é feito o exame lá na hora? O ultrassom é um exame de rotina normal. A gente faz o ultrassom normal para a mama e vai ter esse diagnóstico do cisto. E a palpação, né, durante o exame de rotina, na hora da palpação, a gente percebe como se fosse uma imagem nodular. Se for tipo um nódulo, a gente vai ter que fazer a diferença do nódulo para o cisto, porque pela palpação a gente não consegue. Aí a gente usa o ultrassom para diagnóstico diferencial. E agora, né, falando com as mamães, o que é a mastite puerperal, doutor? Pronto, é exatamente o que a gente até antecipou um pouco, né, que é essa mastite que aparece no período da lactação. E ela é decorrente do machucado do mamilo, do bico do peito da paciente.
né? Então tem realmente um nome, se dá um tratamento? Tem. A gente tem que fazer o tratamento. Alguns chegam casos bem avançados, onde a gente tem que drenar a mama, abrir a mama para aquele pus poder sair. Não é contraindicação de continuar a lactação, mas a gente tem que começar com antibiótico o mais rápido possível. Ele aparece como se fosse uma vermelhidão na mama associada a febre e dor. Então, a paciente que está lactante, começou a sentir febre, teve dor e a mama está vermelha, inchada, a gente tem que investigar. E quais são os principais sintomas nesse caso? A dor e a vermelhidão. A mulher vai dizer, doutor, minha mama está ficando bem vermelha, minha mama está ficando bem dolorida e eu estou tendo febre, aquela sensação de calafrio. Aí eu digo, você está amamentando? Estou amamentando. Aí a gente já vai, pede um ultrassom, confirma que tem um abscesso e aí às vezes a gente tem que drenar, se não conseguir controlar só com antibiótico. E a mastite pode acometer ambos os seios? Acometer, né, gente? Pode se ela conseguir machucar os dois, né? Geralmente um só, ela já consegue, uma mama ela já começa a ter mais cuidado. Às vezes a mulher, na hora que uma mama começa a inflamar, ela já para até de amamentar, que a gente não indica, a gente pede que ela continue amamentando. Nossa, isso deve dar um sofrimento, deve né, ser um para a sofrimento, mãe, né? Principalmente de primeira viagem, mas não é com toda mãe que acontece, né, doutor? Não, isso é uma pequena quantidade, graças a Deus. Que bom. Se por acaso a mastite ela não é tratada, né, devidamente, pode ocasionar algum problema mais grave? No caso extremo, a gente poderia ter um processo infeccioso avançado, né? Essa mama dela vai ulcerar, mas não vai no futuro ter câncer, porque ela teve uma mastite de forma alguma. Mas ela pode ter problemas locais na mama e problemas sistêmicos por conta da infecção, tipo uma sepse. Então, a melhor forma de prevenir para que isso não aconteça, para que você que é mãe, né, acabou de ter seu nenenzinho, para que não sofra, fazendo isso antecipadamente, gente. Não deixa para curar quando você já estiver sofrendo. Antes de ter o bebê, faz isso que o doutor falou, né? Corta ali o sutiã, prepara a mama, né, doutor? Legal. Agora a gente vai falar sobre o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, né? Segundo o INCA, depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Doutor, a prevenção é a mulher identificar a doença no início? Eu até sou contra dizer prevenção do câncer de mama. O câncer de mama, infelizmente, a gente não tem como prevenir. O câncer de mama tem como a gente diagnosticar cedo. O câncer de mama, na grande maioria das vezes, ele não dá nenhum sintoma. São aquelas mulheres normais que chegam no consultório, a gente examina, a mama não tem nenhum sinal do câncer de mama avançado, e a gente pede a mamografia, ultrassom, e a gente acha áreas de distorção, nódulos com características malignas ou microcalcificações suspeitas. E a gente vai investigar e consegue diagnosticar o câncer de mama. É sempre importante a gente falar sobre a questão do público-alvo, né? Em que idade é mais recorrente essa situação? A maior incidência do câncer de mama na mulher é entre 45 e 55 anos. É onde a gente tem a maior faixa etária de mulheres, o maior número de mulheres acometidas. Eu já tive paciente com 18 anos e já tive paciente com 92. Então, do meu ponto de vista, teve peito, é mulher, está sentindo alguma coisa, tem que procurar um mastologista. Principalmente se já tem casos na família, né? Se já teve da avó, da tia, da mãe. São Isso. casos mais que precisam desse cuidado maior, né, doutor? Isso. A gente associa aí o caso do câncer de mama genético. E quais são as características, quase o histórico familiar para a gente suspeitar da genética de uma paciente? Mais de 2 gerações de primeiro grau com câncer. Então, avó e tia, avó e mãe com câncer de mama. Câncer de mama bilateral, então a mãe teve câncer de mama numa mama e depois teve na outra. Câncer de mama no homem, fala a favor da genética, que o pai vai estar passando aquele gene alterado já para o filho. Câncer de mama nas pacientes mais jovens. Câncer de mama associado com câncer de ovário ou câncer de pâncreas. Então, tudo isso a gente vai gerar um alerta para o câncer de mama. Doutor, quantas vezes por ano a mulher deve ir ao médico para ver se está tudo bem? Eu sempre digo que pelo menos uma vez. Aí por que pelo menos e não como rotina? As pacientes de alto risco, pacientes que já tiveram, por exemplo, um carcinoma in situ, o ideal é que faça esse controle de 6 em 6 meses. Essa seria a rotina 6 em 6 ideal. meses é o ideal, né? Para os homens também ou não? Como é que o homem faz essa avaliação? Como a incidência do câncer de mama no homem é muito baixa, então para cada 100 mulheres a gente vai ter um homem com câncer de mama. Essa é a média estatística, não é? Então a gente espera, por exemplo, no Rio Grande do Norte, 7 casos de câncer de mama no homem, enquanto a gente espera 750 mulheres.
Então, você vai botar um homem para fazer mamografia, a incidência é muito baixa, você vai estar... Mas, se o homem sentir um nódulo no peito, aí ele tem que procurar um mastologista também. E quais são os fatores de risco, né? E os sintomas, realmente, dessa... Fatores de risco para o câncer de mama, eu vou dizer que a grande maioria a gente ainda nem sabe direito, né? Cada dia a gente descobre algo novo. Mas a história genética seria por mutação genética, o que a gente fala BRCA1, BRCA2. A gente sabe que as pacientes expostas, pacientes obesas, diabéticas e hipertensas também têm uma incidência maior de câncer de mama. O uso da reposição hormonal não é que ela vá dar câncer, mas ela vai estimular um câncer que não iria desenvolver. Então, a mulher que toma reposição hormonal pode desenvolver o câncer de mama receptor hormonal positivo, que seria um pouco mais agressivo. Então, deve-se evitar a reposição hormonal. O uso prolongado de anticoncepcional, alguns estudos falam que poderia aumentar o risco, outros estudos falam que não. Mas a gente tem que ficar alerta. Então, prevenir, né? O melhor seria prevenir. Eu digo isso às minhas pacientes. Além dela não estar fazendo uma sobrecarga de hormônio, o anticoncepcional ele só previne o filho. A camisinha previne filho, sífilis, hepatite, AIDS e outras doenças que vão matá-la. Câncer de colo do útero, contaminação por HPV. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de estar recomendando de forma aberta o uso do anticoncepcional. Olha, a gente recebeu aqui uma mensagem no nosso Instagram, @tvfeliz, se você não segue ainda, segue a gente. A Márcia Biuro está dizendo, boa tarde, quero mandar um abraço para o meu mastologista, Dr. Flávio Rocha, se eu indico, Márcia Biuro, peça para ele falar um pouco sobre fibroadenoma. O fibroadenoma é um nódulo benigno, né? Márcia e a família dela inteira são minhas pacientes. Ah, que legal. Que legal. O fibroadenoma ele acontece principalmente nas pacientes mais jovens, ele é um tumor benigno, ele não aumenta a incidência de câncer de mama. O tratamento cirúrgico, geralmente eu recomendo quando a gente tem um crescimento desse nódulo ou quando ele se torna palpável, que eu acho que nenhuma mulher no mundo vai querer palpar um nódulo e deixar esse nódulo na mama. Com certeza, doutor. Muito tá aí, ó, resposta dada para você. Obrigada pela audiência sua Lembrando e da família. também, né, que se você ainda não mandou sua pergunta, ainda dá tempo de você mandar no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook, também tem o nosso WhatsApp super fácil, 981056955 e o nosso telefone é o 3234-3422. O câncer de mama, como a gente falou, acomete também aos homens, né? E o tratamento também é o mesmo modo da mulher? Isso. O problema do homem é que o homem acha, às vezes, que o homem não tem câncer de mama. Então, ele sente aquele nódulo, não vai tratar, não procura um mastologista, acha que vai resolver em uma semana. Aí, aquele processozinho endurecido embaixo do bico do peito começa a aumentar, mas aquilo ali vai se resolver. Daqui a pouco aquilo ulcera, vira uma ferida. Aí ele procura um mastologista. Isso demora muito tempo, esse processo? Pode demorar até uns 5 anos. Nossa. Aí quando ele chega para a gente, já é um tumor localmente avançado, geralmente com metástase na axila, que a gente vai ter que investigar debaixo do braço, e aí a gente vai ter que fazer o mesmo tratamento que é feito com as mulheres que são diagnosticadas com câncer avançado. Quimioterapia, mastectomia com linfadenectomia axilar e radioterapia. Doutor, e a gente soube aqui, né, eu estou sabendo, que agora o senhor assumiu, né, a presidência regional da Sociedade Brasileira de Mastologia. Quais são os planos, né, para esses próximos 3 anos aí? Além da dor de cabeça, né, eu estou lutando agora para a gente conseguir integrar mais a mastologia do Rio Grande do Norte. A mastologia estava um pouco esfacelada. Um grupo trabalhava na Liga, um grupo trabalhava em Caicó, um grupo em Mossoró. E eu estou tentando reunir isso tudo para a gente conseguir... além de trazer cursos para cá, né, a gente trazer esse povo mais para perto, para a gente poder tratar de forma, vamos dizer assim, uniforme todos os pacientes do Rio Grande do Norte. Trazendo atualizações, então a gente agora tem um grupo onde a gente pode, se eu tiver uma dúvida, eu posso mandar para o grupo e o grupo inteiro vai discutir, né, nesse site. Se eu estou com uma dúvida em Mossoró, ela pode me perguntar aqui, diz, doutor Flávio, estou com esse problema aqui, como é que vocês fazem aí? E eu posso questionar todo o grupo e aí a gente vai ter um tratamento mais homogêneo. Interessante. Então, esse vai ser o foco da sua gestão, né? A união mesmo. Isso. E o que a gente discutiu muito na Nacional agora, quando eu fui tomar posse, é que o Outubro Rosa precisa ser melhor divulgado. Sim. Né? Estava existindo no Brasil inteiro, todo mundo está falando do Outubro Rosa, mas não era uma coisa organizada.
Era você fazia umas camisas, vendia, você fazia uma propaganda aqui, o grupo do Despertar fazia um negócio ali na liga, né? Então a gente tentar fazer uma coisa mais uniforme no Brasil inteiro. Porque o objetivo desse ano não é tanto conseguir mamografia como foi nos anos anteriores. É conseguir que as mulheres tenham atendimento médico. Porque não adianta você fazer a mamografia e não ter para quem entregar. Fazer a mamografia e não mostrar para o médico. Como a gente viu aí, alguns mutirões de mamografia, 400 mamografias, paradas numa caixa por 6 meses. De que adiantou? Então verdade, a gente vai facilitar o acesso. Isso. E trazer aquelas mulheres que nunca fizeram mamografia. Parece brincadeira, a gente tem mulheres de 80 anos que nunca fizeram mamografia. Então, até para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras e telespectadores também, né? Deixa uma mensagem de conscientização para que eles realmente vão até o médico e saber um pouco mais sobre o câncer de mama. O câncer de mama não tem idade, não tem raça, não tem cor, não tem discriminação social. O câncer de mama pega todo mundo e pega por igual. Câncer de mama tem cura? Tem, principalmente quando é diagnosticado cedo, antes de ser palpável. E a gente só consegue isso com mamografia de qualidade, ultrassom de qualidade e um especialista que tenha noção do que está tratando. Bacana, doutor. Muito obrigada por estar aqui, né, tirando várias dúvidas sobre esse tema tão importante. Volte outras vezes. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o público de vocês, para o Rio Grande do Norte inteiro.